Vocês, e aí, governantes, tudo bem? Boa noite. 27 de outubro de 2022. Quanto tempo que eu não apareço por aqui, né? Tava na hora já de aparecer, de fazer uma live. Deixa eu localizar aqui a doutora Camila, que já vai entrar conosco aí. Doutor Marcos, meu parceiro, tá na área aí, né? Deixa eu localizar aqui a doutora Camila. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre REURB, atuação do advogado aí. E com isso a gente bater um papo aí sobre isso. Deixa eu ver se eu localizo aqui a doutora Camila. Me aguardem aí. Deixa eu só dar um alô aqui no zap aqui. E já vou começar aqui nosso bate-papo. Já vou chamá-la. Opa! Doutora Camila, tá me ouvindo aí? Abre o Instagram aí que eu vou te mandar o... Aqui, chegou. A doutora Camila chegou. Espera aí que eu vou achá-la. Já mandei o convite aí, doutora. Vê se já chegou aí para você. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Se não chegou o convite aí, dá uma olhada aí embaixo que vai chegar para você aí. Ou então você olha e pede para participar, tá? Já mandei aí o convite. E aí, colegas? Doutor Daniel, Marcos, doutor Afrânio. Vamos lá, né? Doutora Camila, já mandei o convite aí, tá? Se você não verificou, você pode pedir aí para participar, tá bom? Já que você está com a live aberta aí. Eu separei alguns temas importantes aqui para a gente conversar, né? Eu acho que esse momento que a gente está passando aí é fundamental essa questão da importância aí do advogado. A REURB está passando por uma transformação, que eu digo no sentido de envolver mais pessoas, né? Então, com isso, eu cada dia que passa eu reforço aí a importância para o advogado. E principalmente o campo de atuação que tem, né? Deixa eu mandar um zap aqui para Camila, ver se ela vai... Doutora Camila vai me atender. Segura só um pouquinho aí, gente. Como dizem, quem sabe faz ao vivo, né? Tô do lado aqui do computador. Vamos lá. Ô, gente, eu queria... Quem tava aqui no evento lá de Belo Horizonte, hein? Quem me acompanha aí nas redes sociais aí vai falar, né? E com isso a gente vai... Já estamos pensando aí em organizar um outro evento. E com isso vamos logo aí falar com vocês aí onde vai ser os próximos eventos, tá? A gente vai tocar nesse ponto aí daqui a pouco. Deixa eu tentar mais uma vez aqui, chamar a doutora Camila, para que ela entre aqui para conversar conosco. Ela é a convidada especial aí. Doutora, dá uma olhadinha embaixo aí que tem o convite aí para você, tá bom? Já deve aparecer aí. Isso, agora foi. Confirma aí, doutora. E... Olá, doutora, tudo bem? Tudo jóia, e aí vocês? Aí, chegou, tá vendo aí? Cheguei, aprendendo aqui. Muito bom, muito bom. Eu tava segurando, o pessoal já tava enjoado aqui de olhar pra minha cara já. Já tava começando a contar umas histórias aqui. Já comecei falando aqui do evento, né? Quem me acompanha nas redes sociais aí, ficou sabendo sobre o evento lá de Belo Horizonte, que ocorreu agora em outubro, né? Que No qual a ótimo, doutora palestrou aí, foi muito bacana, né? muito bem organizado. E assim, Legal. eu percebi um pessoal de peso, doutor Fernando. Parabéns pelo evento, assim, iniciativa. Eu falo que o primeiro, nós sabemos, só que nós às vezes Aham. estamos inseguros, né? As pessoas olham para Isso. mim, doutor, e não temos, às vezes, receios, inseguranças. E nós Aham. começamos lá pelo primeiro degrau, né? Toda a escada É quando você claro. tem que pisar o primeiro A degrau. gente não.
A gente não tem como ir para o nível 10, né? Tem que começar no um, no 2, no 3. Deu um frio na barriga na época, porque, na verdade, a gente, né, eu criei, assim, tive a ideia de criar, mas a gente, é claro que eu tenho que lembrar aqui, reforçar, né, e agradecer a AMAD, né, a Associação Mineira dos Advogados do Direito Imobiliário, na figura aí da doutora Elisa, que sempre abraçou essa ideia. Lembrar também da Comissão de Regularização Fundiária, lá de BH, da UABMG, né, que inclusive vai ter um evento agora em novembro, e logo, logo vou divulgar aqui nas redes sociais, eles lá que estão organizando. Bom, vai ser muito interessante. Agradecer também a Comissão de Direito Imobiliário, enfim, todos que participaram aí, me desculpe se eu esqueci de alguém. Mas o principal foi unir, né, todas essas pessoas aí que estavam envolvidas em REURB. Nós tivemos pessoas lá de 3 estados diferentes, né? Você, por exemplo, foi uma que veio do Mato Grosso do Sul, o Sakai, nosso parceiro, enfim. E de várias cidades aqui de Minas e até de outros estados. Então, acho que foi muito produtivo lá o evento e com certeza será o primeiro, mas no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre isso aí também. Mas nós já estamos organizando, eu, né, com meus parceiros aqui, fazer um aqui na região da Zona da Mata, de Minas Gerais, e também ali na região dos Lagos, aí vamos fazer um logo lá no início do ano que vem. Enfim, temos muita coisa aí pela frente. Eu vou começar, já que eu estou falando, doutor, me apresentando aqui, porque a gente divulgou, né, tanto no meu perfil quanto da doutora aí também, e a doutora Camila lá do Mato Grosso do Sul, né, porque tem que destacar que é do Sul, né? Uhum. E aqui eu já aprendi. E eu estou aqui em Minas Gerais, na Zona da Mata. E meu nome é Fernando Guedes, né? Como todo mundo sabe, os que não me seguem aí começam a me seguir. Eu atuo, já sou advogado há aproximadamente uns 5 anos, sou um jovem advogado, né? E já tem aproximadamente uns 3 ou 4 anos que eu atuo especificamente na área do direito imobiliário. E ali uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás, eu foquei tudo aí na questão do direito imobiliário, especificamente em REURB, né? Porque a REURB conquista a gente, né? Nosso escritório aqui em Juiz de Fora atua com todas as áreas, mas eu cuido só da área do direito imobiliário, assim como o meu parceiro aí, meu amigo e meu sócio, o doutor Marcos aí que está ouvindo. E aí a gente, nesse período aí que a gente está atuando aí em REURB, né, eu falo que todo mundo sabe que REURB, quem está atuando, é cada uma diferente da outra, né? Às vezes você pega uma REURB pequena, uma quantidade pequena de lotes, e os desafios são muito grandes, e aquele núcleo ali acaba trazendo várias surpresas ali. Então, cada REURB é diferente uma da outra, né? E atualmente eu estou com procedimentos em cidades aqui da Zona da Mata de Minas, né? Um, inclusive, pelo governo federal no programa da Casa Verde e Amarela, e outro também por particulares. Então, eu aqui estamos trabalhando aí um pouquinho, em parceria aí, como a gente vai falar que REURB a gente não faz sozinho, em parceria com a Sagaz. Quem me segue aqui no Instagram também já sabe que da nossa parceria. Já falei demais, doutora. Desculpa aí que primeiras damas, né? Mas eu acabei empolgando aqui. Que é isso? O senhor que E é o por mim eu dispenso, doutora, tá? Por mim é só Fernando e vamos em frente. jeito, né? Eu nem consigo, eu acho, viu? O doutor, eu falo assim, que hoje eu tô primeira vez, primeira live. Não é Eu, eu, mesmo? Que legal. eu sou uma advogada um pouco mais antiga, das antigas. Não, mas eu tenho pouco tempo, eu fiz a primeira aí, foi com o Sakai, tem 6 meses e tal, mas é legal, você vai gostar aí, vamos fazer mais. Continua falando aí, desculpa. E aí eu sempre atuei muito nos bastidores, sabe? Que eu gosto de trabalhar. Hoje eu tô em Bonito, tô até no hotel aqui. E até desculpa, assim, Não da falta. conheço, falam que bonito, bonito realmente é bonito, né? É bonito, é bonito, mas assim, tem muitas irregularidades, né? Muitas, eu comecei advogando aqui no estado já desde 2009. Meu avô, ele tinha uma propriedade, tinha, não, tem uma propriedade aqui em Bonito mesmo, quando não era nada, quando era só chão. Sei. E aí as pessoas foram conhecendo meu avô, a idoneidade, e quando em 2018 eu vim a primeira vez em Bonito, eu pedi para o prefeito uma oportunidade, porque até então, doutor Fernando, REURB, em 2018, era coisa de louco. É, muita novidade, né? Ficou com muito, muito tempo falando assim, não vai dar certo. O que, Aham. o que essas ideias que você está tendo, não vão para frente. E eu acreditei,
tá? Eu acreditei no meu sonho, no projeto que eu falei aquele dia no seminário de vocês, que foi maravilhoso. E até que eu fui abordada por várias advogadas no final e falou: olha, que legal, que a sua humildade e de recomeçar em outra área do direito, isso nos emociona e nos emotiva. Sem dúvida. Então, assim, que a gente possa ir crescendo cada vez mais, mas nunca percamos da onde nós viemos. Tem aquele Exatamente. da caixinha do sapato, né? Você pode estar numa casona, mas a caixinha de sapato da onde você veio, você nunca pode esquecer. Exatamente. E para Bonito, e falei para o prefeito, prefeito, eu gostaria que você conhecesse meu avô, né? Na época era o seu Odilson, que hoje é só em memória. Eu falei, tem uma oportunidade para o meu trabalho? Ele falou assim para mim. Olha como ele falou. Olha, tem um loteamento aqui irregular, já tem ação civil pública, o loteador já foi preso, todo mundo já tentou regularizar, já faz desde 2009 na justiça. Se você conseguir regularizar aquilo ali, desse jeito, tipo assim, Lançou o desafio aí para você. se você conseguir regularizar, aí nós podemos conversar. Aí em 2019 fechei o contrato com o loteador, ele já tinha passado vários advogados, não existia também a lei do REURB, né? Só tinha 6766, e também tinha a 11.977, mas a dificuldade de regularizar, tinha assim, muitas lacunas na lei. Era um pouco... Era muito aberta, né? Não era uma coisa mais específica, digamos assim. E partia-se do cartório, né? Não era a prefeitura. Esse caso aí, o que a doutora falou, esse desafio aí, era um loteamento particular. Clandestino. Clandestino. Legal. Aquele clandestino é apenas para nós entendermos, tá? É um documento que não teve... Ele não houve aprovação. Nenhum tipo de registro. Não houve licenciamento ambiental na prefeitura, registro no cartório, não teve nada. E aí eu comecei, e assim, a REURB, pessoal, não se faz sem advogado. O advogado também não faz sozinho. Sempre fala isso. Não, também não. Mas assim, até na própria lei, né? Na legislação lá a gente vê, no artigo 9º, se eu não me engano, né? Que são medidas jurídicas, urbanísticas. Então ali, já no texto de lei, já está inserido, né? Essa questão da importância aí do advogado, né? E em todos os momentos, né? No momento do cadastro, enfim, são todos os momentos ali que são necessários. Mas aí a doutora pegou esse... Né? E aí esse desafio aí, deu certo? E aí, 2019, levantamos, fizemos o plano... Não, esse aí já tinha o agrimensor deles, peguei o loteamento, só que esse loteador, ele já tinha ele vendeu os lotes, já havia subloteamentos dentro do loteamento dele, não existia... o pessoal de Bonito que está aí, se eu tiver alguém de Bonito, pode dizer. Existia... Manda aí, quem estiver seguindo a gente aí, manda a cidade aí pra gente localizar. E aí, Bonito, existia, assim, 2 padrões para 50 casas. O meu cliente não gosta que chama de gato, porque ele fala gato é aquilo que não se paga. Então, não era gato, mas era algo, assim, bem clandestino. A energia era 2 padrões para 50 casas. Olha só. Todo final do ano caía energia à torta e à direita, né? E aí nós fizemos depois de muitas reuniões, tá? Não foram muitas vindas para Bonito. As pessoas tiveram que conhecer o meu trabalho. As prefeituras, muitas das vezes, doutor, elas não aprovam REURB, não porque elas não querem. É porque é algo desconhecido, dá medo. Não tem conhecimento. Então, exatamente, nós, advogados da REURB, nós temos que levar conhecimentos para a prefeitura. Eles querem fazer, mas com pessoas sérias. Exatamente. Eu vou entrar um pouquinho nesse ponto aí, porque quando eu fiquei tendo conhecimento da lei, né, numa pós-graduação lá do Legale, um MBA, no qual o professor Doval Saldi Júnior, que me deu aula, né, e lá ele falou sobre a REURB. Nessa aula ele falou a importância, né, do advogado, a importância também da parte social da REURB, né, do benefício aí para as pessoas, principalmente de baixa renda, enfim. E logo quando eu fiquei sabendo de REURB, eu fiz o meu sistema, que antes de eu ser advogado, eu sou vendedor, né? Fui vendedor há muitos anos e continuo sendo, né? Hoje a gente vende serviços jurídicos. Empreendedor. E aí eu
e fui, passinha debaixo do braço, e fui visitar prefeituras. E teve muitas situações que a gente chegava em prefeitura, né, e tinha, por exemplo, procurador de município que não tinha conhecimento da lei, que falava que a lei não funcionava. Então, eu acho que isso há anos atrás, né? Estou falando aí de 2 anos atrás. E ainda hoje a gente percebe isso muito, que tem muitas prefeituras, principalmente cidades pequenas, ou ela não tem o pessoal para fazer, né? Porque o pessoal já está ali engajado nos serviços que tem normalmente, ou então ela não tem o conhecimento. Então, aí a gente já vai entrando aí nos temas que a gente se propôs a falar, da importância do advogado, e principalmente nessas duas áreas, tanto para prestar o serviço para quem está do lado de lá do balcão, digamos assim, para a prefeitura, capacitando aqueles funcionários, capacitando ali quem está envolvido na área, né, urbanística ali na prefeitura, e também do lado de cá, né? O advogado pode participar e trabalhar ali também, envolvendo a parte aos particulares, vendendo serviço aí para loteadores, enfim. Então, essa questão aí é até um dos motivos dos eventos aí, que da ideia realmente de fazer, foi por quê? Para divulgar isso para prefeituras e para as pessoas que estão envolvidas, porque ainda hoje nós temos ainda algum tipo de resistência em algumas prefeituras, não por não querer fazer, mas por esses motivos que eu falei, né? E aí o que acontece? Eu até vi o Wellington entrou aí, o Wellington é escritório lá de Ribeirão Preto, do Roberto Guimarães. Eu tive um apoio, Legal. Nossa, eles me ajudaram muito. Assim, me ajudaram a fazer TAC. Nós não fazemos sozinhos, né? Nós sempre, hoje eu me sinto capacitada, tá? Para conversar com qualquer pessoa sobre REURB, mas não foi assim no começo. É claro. Assim. E hoje, como é que está aí? A doutora já atuou dos dois lados, tanto capacitando a prefeituras também e também prestando serviço para particulares? Sim, eu atuo na consultoria, tá? Sim. Faço REURB na área de públicas do município. Uhum. Com REURB-E, nós fazemos leis nos municípios quando tem área para ser vendida. Temos que ter bastante cuidados, né, com áreas públicas, quando é REURB específica. E nós também fazemos bastante REURBs em áreas de associações que foram doadas. Lá atrás, nunca, e sempre saiu numa matrícula, ainda está numa gleba. Sim. Né? Ainda está numa gleba. E aonde nós fazemos assim, nós precisamos primeiramente identificar o núcleo informal, depois contratar um agrimensor, um engenheiro, e nós fazermos o levantamento planotimétrico. Precisa georreferenciar? Não, a lei fala que precisa de coordenadas georreferenciadas. Isso tem muitos municípios que querem que nós fazemos georreferenciamento, e a lei não fala isso. A lei fala em coordenadas georreferenciadas. Vocês têm que travar os pontos, porque nós vamos ter que tirar da matrícula, né, da matrícula mãe, destacar da matrícula mãe, aquele loteamento, quando está numa gleba maior, e vai ficar na remanescente a matrícula, a área que não é loteada. Que eu tenho um caso aqui em Bonito mesmo, que nós fechamos o TAC, e outro cuidado, eu vou até pegar aqui um documento na minha bolsa. A REURB, é fácil fazer REURB? Nós temos que ter cuidados. Sim, claro. Nós vamos titular pessoas. O município, doutor, por que tem medo? Eu vou te explicar. Ele vai é muita responsabilidade. Muita. Ele vai ser juiz. Ele vai dar um documento. O juiz é muito forte. Mas é comparado. Ele vai dar uma decisão. Eu estava conversando ontem com um colega advogado também, né? Lá da Comissão de Direito Urbanístico aqui de Minas, no qual faço parte, o doutor Túlio, e a gente estava conversando um ponto muito importante. Isso. Exatamente, Formiga, um abraço aí. Mas aí o que acontece? A gente estava brincando justamente isso. Primeiro que a gente só frisando aí que a REURB é bem dentro daquele tema que a gente fala da desjudicialização, né? Porque é um procedimento, é uma lei federal, mas ela é feita dentro da prefeitura. Ele ocorre o procedimento administrativamente. 100%. E aí, exatamente, e aí é onde eu falo o seguinte, onde nós brincamos, eu e o doutor Túlio, o seguinte, a prefeitura, ela é dona do campo e dona da bola, fazendo uma comparação, né? Então, por que eu acho importante, eu até já discuti isso aqui com alguns colegas, conversamos, né? Entre eles aí, o doutor Daniel, o amigo aí lá da região dos Lagos, o Daniel, enfim.
Falei isso lá quando eu tive no evento lá na região dos Lagos, lá especificamente em Búzios, com outros colegas de advogados, de que é importante para o advogado, já que ele vai atuar nessa questão, como eu falei, quem que é o dono da bola e o dono do campo? É a prefeitura. É, Então, o ideal para o advogado, ele identificou a área. Bom, eu vou fazer reúbe naquele núcleo ali. Vai lá e procura a prefeitura. Quem que é o responsável? Quem que é a pessoa que vai cuidar disso aqui? Quem vai receber esse procedimento na prefeitura? Para isso. não haver um desgaste, para que o advogado não se desgaste com a prefeitura e também não cause entraves e atrasos aí no procedimento, né? Então, essa questão aí da prefeitura, de procurar ali o órgão competente dentro da prefeitura, ou quando não tem, né, a pessoa que cuida disso, enfim, para que já comece a coisa da maneira certa. Eu vejo aí, às vezes, algumas situações, a gente participa de grupos, né, de debates, né, doutor? E às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo aí que está com problema com questão de reúbe, sendo que a gente vê que foi na parte legal que não foram cumpridos. Né? Então, isso aí que a doutora Mas, frisou ó, é eu vou falar importante. um negócio, tá? Eu vou só dar um exemplo. O artigo 31 da lei, ele fala que após o ingresso da REURB, os municípios Uhum, têm que fazer as notificações via R. Aí a lei, ela deixa lacuna. Ela fala assim, dos confrontantes. Mas uhum, ela não fala qual confrontantes. Se é os confrontantes da matrícula ou se é os confrontantes do terreno, de fato. de fato. Mas Então, numa questão até de segurança jurídica, o ideal não é notificar todo sim, mundo? sim. Só que o advogado entra com a REURB, ou o engenheiro, ou quem for, ou o beneficiário, e ele não faz a notificação. Ah, mas é Aham, obrigação da prefeitura. Sim, só que a prefeitura não tem corpo técnico para isso, pessoal. Eu trabalho na exatamente. prefeitura, eu vejo. Aí o pessoal lá de Ribeirão, do escritório, fala: Camila, como que saiu a REURB nesse negócio? Saiu porque eu pus a mão na massa. Uhum, Eu fiz. E a prefeitura confiou em mim e eu confiei na prefeitura. Então, o que tem que exatamente. fazer? Tem que fazer isso aqui, ó, notificação. Aqui você notifica Exatamente. em todos os confinantes. Ah, mas ainda não tem uma gleba única. Sim, uma gleba única, só que lá no município existe o cadastro imobiliário. Uhum. Então você vai no município, você Alguns não, solicita né? via ofício, Infelizmente, alguns não. mas Mas, se não tiver, por isso que existe existe o multidisciplinar. A empresa que está sendo contratada para fazer, contrata um assistente social ou uhum, solicita o assistente social da prefeitura para fazer o cadastro social. Entendeu? exatamente. É por isso A as parte, pessoas querem facilidade. E a REURB, ela não é facilidade. Ela é mão é, na massa. Sabe o que é você tirar o salto, aquele dia eu falei, e pôr uma botina no pé e fazer o cadastro. é. Mas eu vou de Advogado salto. tem que usar botina para fazer reúbe, né? Eu vou de salto ainda, viu? Eu não saio do salto. Então, Mas assim, olha, uma questão muito importante aí, que a doutora tocou nesse ponto, é a questão do cadastro social, né? Porque ali, logo no início da REURB, nessas notificações, nesse cadastramento dos ocupantes ali a gente já vê e já destaca a importância do advogado, e claro, né, trabalhando junto com outras pessoas, mas justamente nesse ponto aí, para que lá na frente não dê um problema mais sério. Então, sim, é aquilo que nós falamos, por uma questão de segurança jurídica, né? Claro que a gente tem que. É melhor haver uma quantidade maior de serviços, e com isso é onde eu falo. Reúbe não é fácil, né? A gente sabe que ela é complexa, mas não é complexo. impossível. Mas o principal é quem quer atuar com reúbe não pode ter preguiça. Se Não, não vai dar para ficar só no ó, ar-condicionado do e vou escritório, falar um né? negócio. Esse negócio de entrar com o REURB e pedir legitimação de posse sem documento, gente, é furada para quem É entra. complicado. É para Porque quem entra. depois vai ter um problema, exatamente. E assim, querendo ou não, né, a gente sabe das responsabilidades aí, a gente está lidando com patrimônio de pessoas, né, que estão envolvidas Ó, ali, então a e outra coisa, responsabilidade é muito grande. nós temos que fazer o quê? A cadeia dominial, comprovar toda a cadeia dominial. Porque se Uhum, tiver algum problema, você, empresa atuante na REURB, e tiver algum problema de titulação, você for notificado pelo MP, abrir um inquérito para comprovar, você tem toda a cadeia dominial. Ó, Dominião. excelência, se houve a venda para dois,
a cadeia está aqui. Houve as Exatamente. notificações por AR, houve a notificação por edital, não houve impugnação. Eu, advogado, eu, operador do direito, ou quem... É por isso que é bom advogado. O engenheiro não entende isso. Não tem. Não Essa, entende. digamos assim, essa maldade, né? E agir sempre demonstrando ali a boa-fé, né? Desde o primeiro instante. Entendeu? Então, hoje, assim, eu converso, o Ministério Público, eles são parceiros quando eles entendem. Hoje, as pessoas, elas são treinadas para saber se as pessoas têm boa-fé ou não têm. Claro que Sem dúvida. tem pessoas que se escondem muito bem, mas quando o Ministério Público, o juiz, o judiciário, a prefeitura vê a boa-fé de quem está atuando, vê conhecimento de fato, eles querem você para ajudar. Entendeu? Eles querem Sem você dúvida. como parceiro. Por mais que você não vai receber do município, mas você está recebendo de quem está te pagando. Claro, tem que ter cuidado com o procedimento, com o trabalho, né? É o nome do advogado que está ali, né? Essa Mas segurança aí é feita pelo... Agora, uma coisa importante também, ó, a gente destacar aí, né, doutora? A gente estava até conversando um pouco sobre isso antes, é a quantidade de oportunidades que tem. Eu, sinceramente, a REURB, nós já comentamos isso aí outras vezes, né? E a REURB, ela te conquista, né? Não é uma coisa... É engraçado, assim, porque não é uma coisa como as outras áreas do direito, né? Que a gente, todo nisso de faculdade, enfim, a gente lida com essas questões aí de outras áreas e até mesmo depois que a pessoa começa a atuar, ela vai procurar várias áreas vai atuar em várias áreas para depois escolher uma. E aí, nessa escolha, né, o que eu sempre falo, reúbe quem escolhe a gente se conquista com isso. E eu aí a sou gente vê apaixonada. hoje, não, e aí você fica até com vontade, né? A gente falou, não, vou largar tudo, eu quero viver só de reúbe agora, não quero saber de mais nada, né? E hoje a gente vê a importância aí para o advogado, principalmente na questão da oportunidade que tem hoje. A quantidade de imóveis irregulares, hoje nós temos dados aí de mais de 50% dos imóveis no país são irregulares, então o campo é muito grande e o principal que eu acho, não querendo aqui desmerecer, mas uma opção de trabalho minha, é justamente por a questão de ser feito de forma administrativa, não ter que entrar com o processo judicial, né? Então, eu acho que as oportunidades dos Não, advogados mas são muitas. a partir do momento que entra com o judicial, aí se esquece um pouco a REURB, né? Aí você deixa É, de lado um pouco ela e você vai entrar com outros procedimentos. Mas, doutor, hoje eu vim para Bonito e eu baixo várias lives, várias gravações e venho. Um professor, tá? De São Paulo, uhum. direito imobiliário, ele estava falando sobre posse, sem citar nomes do professor. Sabe o que ele falou na live dele? Que REURB, ela não titulariza o ocupante. Ela só... A hora que eu escutei, eu falei, não fala isso, professor. Eu pensei, não É, fala, porque você tá online, tá ao eu vivo. outro dia, você sabe o que até você Sabe o que ele comentou, falou? eu também estou sempre aí. É um título que a prefeitura dá, que você... Ainda ele usou assim, ó, você põe embaixo do braço e você não registra no cartório? Não, não. Eu falei, mentira, que eu tô escutando isso de um professor. Então, assim, doutor, ela é algo muito novo. Uhum. Existe e as pessoas estão desconhecem a verdade Sim. sobre a REURB, tá? A verdade. Não, exatamente. O que acontece? Eu acho que a desinformação que a gente tem que sempre atuar, é por isso que eu gosto sempre de conversar, como eu sempre falo, né, eu estou aprendendo a fazer reúbe, porque cada reúbe é de uma forma diferente, e a gente sempre tem que conversar, mas esses pontos a gente não pode deixar em aberto. Eu também, eu acho que todo mundo que atua, né, está sempre ali assistindo um vídeo no YouTube, assistindo uma live aqui no Instagram, e a gente, quando começa a entender um pouco, tem coisa que já começa a doer no ouvido da gente, né? Falou, opa, peraí que tem alguma coisa O, que o Mauro de Alfenas fez uma pergunta aqui. Ó, fez. se Vamos a lá, vamos responder aí. propriedade... Você quer ler aí, doutor? Pode falar, Se a pode propriedade, continuar. se a propriedade não for pública e tiver a cadeia dominial por meio de contrato de compra e venda, posso fazer legitimação fundiária? Vamos lá. O doutor Mauro, bem público, você nunca faz legitimação de posse. Isso é o primordial para você entender. Nunca. Você, Uhum. bem público, você sempre faz legitimação fundiária. Sempre. Fundiária. Sempre. Você pode tanto ser a S, que é gratuita, e a E, que é cobrada. Mas quando for a E, doutor,
o município tem que ter uma lei própria, né, doutor Fernando? Que aquele dia eu falei sobre E, isso. Tem que ter a lei própria e tem que ter um decreto valorando o valor daquele lote para venda. Porque o bem público, quando for... Eu já entendi sua pergunta. O bem público, quando for fazer REURB-E, tem que ser vendido, tá? Não pode ser regularizado gratuitamente, como o REURB-S. E a a pergunta prefeitura vai estipular um valor, né? se for, aí a pergunta vem, se for bem privado, né, se for de uma pessoa física, posso fazer legitimação fundiária? Doutor, existem vários requisitos. Essa resposta eu não posso te dar sim ou não. A posse foi anterior a 2016? A 22/12/2016? Se for anterior a essa data, nós podemos fazer por legitimação fundiária. Ela tem mais de 5 anos de contrato, a cadeia dominial tem mais de 5 anos? Então, tudo isso nós temos que analisar, tá bom? Como no direito aí, tudo depende, né? Tudo depende. Então, eu não posso te dar. Mas a legitimação você pode fazer assim por legitimação fundiária. Mas eu tenho que analisar e eu não posso te dar a resposta. Se o seu caso vai ser por legitimação fundiária, ou por legitimação de posse, ou por contrato de compra e venda, porque tem várias espécies da REURB. A REURB pode ser feita até REURB por uso-capião. Sabia, doutor? REURB? Pelo instrumento de uso-capião. Ah, sim, extrajudicial. Não, você pode fazer na prefeitura. Então, mas do uso-capião. Por quê? Ela foi depois de 2016, as pessoas são de baixa renda, e aí, em vez de você entrar com o uso-capião coletivo, que é aquele que eu falei que eu também não gosto do uso-capião coletivo, porque não gera responsabilidade para as partes, né? As partes. Você também não delimita a rua. Então, é aqueles que eu tenho que fazer outra live só para explicar isso. Mas... a doutora está falando na questão dos grande. instrumentos. E não é só a regularização fundiária, a lei trata de outros instrumentos jurídicos também. Sim, né? O artigo 15. Isso aí. Leia lá o artigo 15 da lei 13.465, que vocês vão ver que são vários instrumentos para usar na REURB. Eu gosto muito de usar também o decreto, né? Que eu acho que o decreto ele vem mais completo. Sim, a lei vem mais seca, digamos assim, né? E, enfim. Mas, doutor, vamos falar um pouquinho aí essa questão. Eu tinha até frisado algumas coisas aqui que a gente ia falar, entre elas, essa questão da diferença de REURB, a modalidade, na verdade, né? Nós temos duas modalidades, que é a REURB-S e REURB-E. A REURB-S é uma modalidade de REURB social para núcleos urbanos informais de baixa renda, né? E esse baixa renda, quem vai definir isso é a prefeitura, que vai definir se esse núcleo é de baixa renda ou não. Quando falamos de baixa renda, é de até 5 salários mínimos. Saindo disso, tem que ser a REURB específica. Lembrando que a REURB também pode ser usada para, inclusive, imóveis comerciais, né? E também distritos industriais. Aí já são alguns temas mais polêmicos que a gente não cabe aqui entrar em detalhes, mas existe sim a possibilidade, claro, como a doutora falou aí, tudo depende, né? A gente tem que analisar o caso, mas em regra pode ser feito também dessa forma. Uma outra coisa importante também a doutora chegou a comentar aí, né? Quando a gente fala em núcleo urbano ali, quando a gente fala em núcleo urbano, é um assentamento humano, né? Onde tem pessoas ali morando naquele determinado local. E uma outra coisa também que eu gosto de destacar é a diferença aí em relação a uma coisa que é importante. Por exemplo, a REURB pode ser utilizada para ser feito a regularização de loteamentos irregulares, sejam eles clandestinos, né, ou outra modalidade, enfim. Mas para se iniciar irregular, para iniciar um loteamento, se for um loteamento novo, aí nós temos que usar a 6766, né, porque temos aquela questão do lapso temporal lá de dezembro de 2016, né? Isso mesmo, isso mesmo. E outra coisa, nós temos que analisar também que nós não temos... A REURB, ela hoje, o pessoal da Câmara aqui, que nós pedimos para fazer a lei com os nomes das ruas, aí a doutora falou, doutora, mas quando faz pela 6766, primeiro tem que estar já as ruas públicas, tem que estar já documentado, tem que estar doado para o município. Como que é a REURB? Eu falei assim, doutora,
eu vou falar uma coisa para a senhora. Civilista não faz REURB. Ela começou a rir. Ela falou porque a REURB, ela é o inverso. Ela anda na contramão. E tudo que a 6766 fala que tem que fazer, o passo a passo, a REURB ela faz... Tamanho de rua, né? Isso. Os vários requisitos ali. É o que a gente fala, o que eu sempre falo é o seguinte, a REURB está ali para ela é um termo chulo, mas é para passar um pano, é para resolver a situação daquele núcleo ali. Ela não é aquela questão, às vezes algumas questões de, como eu falei, de tamanho de rua, dependendo da situação até uma questão ambiental, enfim, a REURB vai passar por cima disso, sim, porque a intenção da REURB é titularizar, é regularizar aquele núcleo urbano que está informal e trazer ele para a regularidade. Não adianta a gente querer exigir muito algumas situações, porque a REURB justamente foi feita para isso, para facilitar, para regularizar aquele núcleo ali, e aqueles moradores que estão numa situação muito complicada, às vezes sem um esgoto, né, uma água tratada dentro de casa, com um esgoto a céu aberto. Então a REURB, principalmente a REURB-S, nesse caso, como estou falando, veio para isso, para resolver aquela situação daquele núcleo ali. Então, fica difícil, às vezes, até na parte técnica, né, para a prefeitura entender isso. Mas como é que a gente vai regularizar uma coisa aqui, sendo que está fora, né, as medidas das ruas, enfim. E é dentro disso aí que a doutora falou mesmo, que é um caminho inverso, né? É um caminho que nós temos que entender. E como eu conversei com o desembargador corregedor aqui, ele falou assim, eu falei, doutor, como que nós temos que ler a REURB, né? Que eu perguntando para ele sobre aquilo que eu falei das notificações dos confrontantes. É dos lindeiros ou dos confrontantes da matrícula? Ele falou, doutora, a REURB, a Lei 13.465, você tem que ler ela com subsídio no Código Civil, em tudo. Você tem que ter subsídios de outras normas mais pautadas. Sim. Não que ela vai se limitar, tá? Mas nós vamos se pautar naquilo que a REURB não fala, nós vamos se pautar. O que o provimento 65 fala? Tem que ter todos, quando vai fazer uso capião, tem que ter todas as notificações dos lindeiros? Então vamos usar isso por analogia, vamos notificar todos os lindeiros. Isso é proteção jurídica para o município. Exatamente. E para como que fala? O agente no caso, a prefeitura. Ativo, né? Que o agente ativo está aqui, como o senhor escreveu aqui que ele fez, o doutor Fernando, ele fez o roteiro. Parabéns pelo roteiro. É só para a gente ter um norte aí, né? No roteiro aqui ele fez, né? No seu roteiro 7 é o artigo 14, quem são os legitimados. Então, essas coisas. A gente vai, eu falei aqui, né, que a gente tinha que frisar essa questão, né, de quem pode requerer a REURB, que está lá no artigo 14, né, da lei, e ali já no item 2, eu não vou ficar lendo aqui para não ficar muito chato, mas todo mundo vai ler depois, mas ali fala que os próprios beneficiários, individual ou coletivamente, podem fazer o pedido da regularização. Então, ali, uma associação de moradores, ou um grupo ali de moradores que seja uma quadra, né, daquele bairro ali, daquele núcleo, pode fazer esse pedido. E aí é onde a gente fala, mais uma vez, da importância aí do advogado. Porque não é só chegar lá e fazer o pedido para a prefeitura, né? São vários procedimentos que têm que ser seguidos até a emissão da TRF, que é o tal do papel que o professor falou que é só aquele papel, e depois, como eu sempre brinco, atravessar a rua e levar a CRF lá no cartório de registro de imóveis para que seja regularizado. Então, o advogado, aí, em todos os momentos, ele é importante. Essa questão do requerimento. Quem manda a CRF para o cartório não somos nós, é o próprio município. É o próprio órgão. Próprio órgão. A gente... Para não gerar falsificação de documentos, porque nós sabemos que o brasileiro ele é ótimo para fazer as coisas, dar o jeitinho deles, né? Então, o jeitinho brasileiro, que não pode ter, né? Não a gente pode tem que batalhar, nosso trabalho é justamente esse, né? Fazer o que tem que ser feito da forma correta. O senhor lembra que eu falei no seminário? Eu já troquei de área porque eu não preciso mentir em nada na REURB. Essa é a parte melhor da minha profissão. Exatamente. Tratar ali com o que tem, né? Com o que a gente tem de documentos e a realidade da coisa, né? Isso aí é questão de dom, né? De natureza da pessoa, de mentir, de compactuar com esse tipo de coisa. Então, isso aí são escolhas que enfim, cada um vai ter as suas
decisões aí, mas da nossa maneira e da forma que tem que ser, sempre agir de maneira correta. Então, a REURB é isso. Realmente, ela não tem ali um jeitinho brasileiro, não. Se o advogado estiver fazendo com jeitinho, está fazendo errado, porque a questão ali é toda ela documental, enfim, né? O Márcio falando boa noite, senhores. Olá. O Sakai chegou aí, vamos lá. Mas então, outra coisa, essa questão da REURB também, que é importante a gente falar, nós já falamos aqui que os próprios moradores, né, podem fazer esse pedido, são legitimados para fazer esse pedido da REURB, e lembrando que ela pode ser feita em áreas particulares e também em áreas públicas, né? Sim. A gente tinha até frisado algumas questões aí, inclusive, dependendo da região e da situação também, como a gente fala, tudo depende, mas até em áreas da Marinha, né? Dependendo da situação, a gente consegue aí regularizar também. Mas tem que respeitar o Maxmor, a cota Maxmor, tá? Que são 36 metros. Não, igual assim, questões de área de APP, né? Não é tudo, não é sair fazendo tudo aí. A lei não é, não, vamos colocar tudo para dentro, não. É claro que tem os regramentos aí da lei que a gente não pode sair fazendo, como a gente falou aqui. Tudo depende, a gente tem que analisar o caso concreto, né? Como que chama aquele Fabrício? Qual é o sobrenome do doutor Fabrício, de Minas Gerais, de Santa Luzia? Fabrício... o mestre, Fabrício Baleiro. Baleiro. O doutor Fabrício, ele tem uma apresentação maravilhosa sobre isso, e na apresentação dele, ele fala que tem pessoas que moram ao redor da rede elétrica, né? Isso. Então, assim, REURB se faz ao redor de redes elétricas, expondo as pessoas a risco? Não, não se faz. Não se faz nada expondo as pessoas a risco. Tudo que tiver risco que ela fala de material rochoso, pode cair, desmoronamento, pode ter risco. Por exemplo, a questão dos loteamentos aí, né? A lei do loteamento, lá da 6766, que proíbe, por exemplo, fazer loteamento em áreas de lixão, né? De áreas de assentamento lá, questão de lixo, áreas muito íngremes, né? Então, algumas coisas lá da 6766 têm que ser respeitadas também na REURB. Né? São vários pontos aí que a gente tem que analisar. A REURB não aceita ali a dignidade humana, em primeiro lugar, né? A dignidade humana e a segurança jurídica, a segurança é muito mais importante do que o imobiliário, né? O objeto imobiliário. Eu até vou voltar ali, que eu até frisei isso aqui, que eu acho muito legal, e na verdade é isso, né? A REURB, ela tem base ali os princípios constitucionais. Primeiro, a dignidade da pessoa humana, né? Segundo, o direito à propriedade e também o direito social à moradia. Então, acho que essas coisas aí, essas questões aí que vai tocando a gente aí, a cada dia que passa mais, se envolver com REURB e querer aprender mais. A gente verifica que cada REURB que a gente vai fazer é diferente da outra, mas uma coisa é fato, né? Quanto mais a gente faz a REURB, mais a gente aprende e vai tendo situações novas. Não significa que a REURB seja num núcleo pequeno ou grande, que ela vai ser mais fácil ou mais difícil. Então, realmente, a questão é se envolver com isso. Vamos falar um pouquinho das vantagens aí, da importância aí da REURB, doutor, para os possuidores, né? Enfim. Vamos sim. Antes de falar, eu fiz um slides e ela... Depois eu te respondo isso, tá, Nayara? A Nayara fez uma pergunta aqui, doutor. Quanto que o município paga para a consultoria? Tudo depende da sua especialização, o que você tem, entendeu? Tudo depende. Qual vai ser o serviço, né? Porque às vezes eu já cheguei, por exemplo, em municípios que ele fala assim, olha, eu tenho a parte aqui de engenharia, eu tenho a parte de topografia, eu vou precisar só do apoio jurídico. Tem municípios que não tem nada, que é que entrega tudo, né? Então, tudo aí vai depender a questão de valores. Mas, assim, como são... Pela Casa Verde e Amarela se paga-se 1.100 o lote, mas é tudo incluso. Então, assim, depende... o valor de referência do Verde e Amarelo, acho que é 1.411, né? 1.411, mas isso é só um valor, assim, de referência mesmo, porque em questões particulares, isso é para fazer toda a REURB, né? Mas Casa Verde e Amarela, particular... Casa Verde e Amarela é numa quantidade muito maior, e também, né, o governo federal que estava pagando isso aí, enfim, essa que selecionando municípios para pagar. E aí existe a questão de áreas particulares, que aí vai demandar uma situação específica, que tem que ser feita uma análise, e claro, em relação aí aos valores também, como vai ser mais trabalho, o valor vai ser diferente. Uma coisa que é bom frisar aqui
né, que a gente precisa, né, a gente trabalha e não vê de vivo de vento, vale a pena sim, a REURB para advogado vale a pena, principalmente pela questão do tempo que ela demora, e quando a gente fala em regularizar núcleos urbanos informais, aí nós estamos falando de 50, de 300, de 500 unidades, então, nessa quantidade aí, advogado não é muito bom de matemática, né, mas por aí já dá para a gente fazer umas contas aí, não nesse valor total, mas enfim, Mas tem gasto, vale a pena, né? tá? Tem muito Não, custo. claro, igual eu estou falando, né? Não é cada unidade a gente vai ganhar, por exemplo, aí os 1.400 e pouco lá da Casa Verde e A Amarela, Casa porque a Verde e gente Amarela. envolve vários profissionais. Mas eu digo sim que essa questão aí dos valores vale a pena sim, né? Envolve muita gente e são essas questões aí que eu falei. Essa questão aí da importância da REURB aí, que a gente sempre gosta de frisar, né? Principalmente é trazer segurança jurídica ali para quem mora, né, naquele núcleo, para quem mora naquela área ali, tendo o registro do seu imóvel em cartório, registro aí, voltamos a falar, né? A REURB não é só dar um papel e tchau. Quem prometer REURB e falar que não vai entregar o registro no cartório, quem estiver vendendo esse serviço não está vendendo o serviço correto. A REURB, até o final, ela entregue a titulação lá no cartório de registro de imóveis, né? Isso é muito importante para aqueles moradores, para trazer segurança jurídica, para fomentar ali, de certa forma, a parte econômica, né? Porque a pessoa que mora numa casa e que quer abrir um comércio pode ir lá junto à Caixa, enfim, fazer um empréstimo para movimentar. Para a prefeitura é muito importante também a questão dos impostos, né? Sejam eles aí através de IPTU, ISS, porque aquilo ali vai movimentar aquele núcleo ali de forma econômica, trazendo substanciais aí valores financeiros. É importante também para o gestor público, a gente não pode deixar de falar aí para o prefeito, né, ou o prefeito que trabalha com isso, trazendo, claro, capital político para ele, né, porque ele vai valorizar aquele núcleo ali e não podemos deixar de falar que a palavra voto, né, querendo ou não, a REURB é uma forma, assim, de captação também, e é tudo legal, porque não é que ele está pedindo nada disso, mas realmente a partir do momento que você regulariza um núcleo, você está trazendo dignidade para aquilo ali. Então, a prefeitura, o prefeito, os próprios moradores. Então, resumindo, todo mundo sai ganhando aí com o REURB. Eu gosto sempre de frisar esses pontos aí. E, claro, né, nós que somos advogados aqui, temos que falar na nossa parte, que realmente, como a gente trabalha muito, a gente também ganha com isso aí. E com isso, esse título, né, esse registro, traz ali, a gente já pegou, a doutora até comentou um caso, né, no dia do evento lá de BH, né, que entregou lá o registro para a pessoa, o senhor ficou até emocionado, né, e realmente é importante, porque esse registro, né, que a pessoa vai ter, ele vai mudar a vida daquela pessoa ali e até de outras gerações, né, Sim, doutora? sim, nossa, é gratificante, assim. Eu fui conversar com o prefeito, né? Esses dias, o Fabinho lá de Miranda. Miranda, Uhum. parabéns, Fabinho, pela iniciativa. Ele falou assim, doutora, as pessoas, eu ando na rua, as pessoas choram. E falam assim, eu tinha o meu título, eu tinha minha casa. Fazia 30 anos que eu vivia irregular, clandestino. E hoje eu tenho o meu título, hoje eu posso financiar, eu posso morrer em paz. Olha o que eles falaram, eu posso morrer em É o que paz. eu falei, né? Mexe ali, de certa forma, com a situação não só daquela pessoa que titulou também, mas também que ganhou o título, né, que ganhou o registro, na verdade, só frisando aqui como foi colocado aqui, a CRF, né, que ela vai ser emitida pela prefeitura, que é a certidão de regularização fundiária. E aí vai ser levada ao cartório de registro de imóveis para ser registrada lá, e aí nasce uma matrícula, né, para aquele imóvel. É, Mas isso é importante a gente falar sempre nisso, né? Às vezes a gente vê determinadas prefeituras ou até determinado prefeito, né, que a gente fala, prefeito, enfim, que quer se envolver com isso, e quando a gente chega para falar da grandiosidade da REURB, muito é. deles não tem conhecimento. Acaba não, eu não sabia que era assim, ou eu não sabia que o negócio era era dentro da prefeitura. Então, aí volta de novo onde eu falei lá da importância do contato do advogado com a prefeitura, com o setor responsável, e principalmente expondo isso. E aí eu destaco aí as oportunidades para o advogado aí, como eu falei, né, a quantidade de imóveis irregulares que tem no Brasil,
Então, identificar um núcleo naquele município, que eu tenho certeza que qualquer município aqui que a pessoa está nos ouvindo aí vai ter um núcleo ali irregular, seja um loteamento, um bairro, enfim, uma quadra, e aí começar com esse procedimento, destacando ali aquela área, verificando a possibilidade dessa regularização ali junto à prefeitura. Não é isso aí, doutor? É isso mesmo. A doutora Luciana perguntou se o morador ganha o título de legitimação fundiária. Abre-se uma matrícula, tá? Abre-se uma matrícula com o título de legitimação fundiária. Isso. Então, não é o título de legitimação fundiária, é uma matrícula com abertura com legitimação fundiária, tá? Então, equipara-se como se você tivesse, vamos supor, como se o contrato de compra e venda. É uma forma de aquisição. Só que é uma forma de aquisição de propriedade. Sim, só que em vez de ser compra e venda, é legitimação fundiária. Uma matrícula normal, que tem força, que você pode vender, é livre, desembaraçado. Se tem algum problema na matrícula mãe, doutor, algum problema de impostos fiscais, aquele morador de boa fé vai ter a abertura da sua matrícula do lote e aquela dívida fiscal não vai proibir. Exatamente. Tem muitas questões aí que a gente... Depois eu estava até pensando aqui da gente fazer uma live aí só com as questões polêmicas, né? Só com aqueles pontos ali que a gente sempre fala, questão de impostos, questão de titulação dupla, né? A questão da data ali de 2016, né? Que tem algumas correntes aí que dizem que não. E a gente tem que ter sempre cuidado. Nós temos hoje, apesar de poucos, mas temos bastante aí... Não, temos materiais aí importantes, não temos poucos, mas temos alguns significativos no sentido de livros, né, que são importantes aí para estudar sobre a área, mas o principal, né, eu acho que a própria lei e também o decreto-lei, o decreto, né, ele já fala muito ali. Então, não, assim, quando o advogado que for começar a trabalhar com isso, não ficar ouvindo, claro, é importante esses vídeos, é importante essas lives, mas a gente tem que, quando vai trabalhar, eu acho que independente de ser REURB ou não, se aprofundar naquilo e não ficar, né, nessas histórias aí, às vezes nos devaneios aí de alguns que falam algumas coisas e aí começa trazendo à tona aí algumas questões problemáticas que vai trazer problema para a prefeitura, vai trazer problema para aquelas prefeituras que às vezes a empresa vende o serviço e não consegue entregar. Então, tudo isso, a pessoa que realmente for trabalhar com REURB, como eu falei, né? Independente do serviço que for fazer, mas principalmente em REURB, se estudar sobre o tema, se envolver, procurar participar aí de grupos e eventos, enfim, porque é o que a gente sabe, né? O que eu sempre brinco, na prática a teoria é bem diferente, né? Então, realmente, essa situação aí é importante. Aí, temos uma pergunta aqui, a Raíssa, né, se eu não me engano, perguntando aqui sobre as custas inerentes a esse processo, tanto engenharia, topografia, acredito eu que a parte jurídica também, se são viabilizadas pelo município. O posseiro precisa pagar algo? Olha, temos as situações aí, o seguinte, nós temos duas modalidades de REURB, eu vou falar aqui, doutora, depois você completa. E nós temos a REURB-S e a REURB-E. Na REURB social, as custas vão ser todas elas gratuitas, tanto da parte lá da prefeitura, quanto também da parte de cartório. Tá? Isso eu estou falando da titulação do lote. Nós não estamos aqui, temos também a questão da titulação ali, inclusive da parte da obra, mas nós estamos falando aqui da titulação do lote, vai ter os custos no caso da REURB-S. Existe alguma possibilidade da prefeitura pagar isso? Como nós falamos aqui no programa Casa Verde e Amarela, no qual eu estou atuando aqui no município, na zona da Mata Mineira, né, atuando através desse procedimento, que no caso o governo federal fez esse pagamento. Pode também acontecer da prefeitura fazer, por exemplo, uma licitação e custear isso, porque a verba, né, vem de forma aí federal, até estadual, enfim. Lembrando aqui também para os gestores aí municipais que queiram atuar com isso, nós temos aqui, eu não sei se a doutora tem aí no estado também, eu acredito que não, mas o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais tem uma linha de crédito exclusiva para prefeituras fazer empréstimo exclusivo para regularização fundiária a núcleos a juros
né, muito baixo. O doutor Então, nós Fabrício temos falou. essa possibilidade, sim. Né? Então, é isso aí. Então, pode acontecer da prefeitura vir e arcar com tudo isso. Se for o caso do próprio possuidor querer fazer a reúbe, né? Como nós falamos aqui, porque o próprio morador lá pode iniciar esse procedimento através de um advogado, claro. E aí ela foi enquadrada na RUBS, ela vai pagar a mão de obra para aquela pessoa, o advogado, enfim, a empresa que vai fazer o serviço. Mas a parte das custas, tanto cartorária e até de prefeitura, no caso da RUBS, ela vai ser isenta. E aí, RUBS, a gente volta a falar que é até 5 salários mínimos, quando a pessoa se enquadra naquilo ali. Completar alguma coisa aí, doutora? O município, ele tem a opção de diminuir, né? Esse teto de 5 para 2, para 3 salários mínimos. E eu aqui, doutor, eu atuo numa REURB-S, tá? Sim. Na verdade é mista, mas quem paga 100% os meus custos, os custos é o morador. Quem me contratou foi o morador. Por quê? Estava tendo muitas invasões e eles preferiram pagar, tá? E eu fiz de uma forma parcelada, suave, para que todos pudessem ter acesso. Então, Ares, fica muito a critério. O município, ele pode atuar tanto no... Ele também pode atuar na REURB, sabia? O município? Pode, sim, desde que ele comprove para o Ministério Público que aquela área que está irregular, ele está deixando de arrecadar. E com a regularização, ele vai ganhar muito mais do que os próprios custos com a regularização. Olha que interessante. Exatamente, por causa da perda até de imposto que ele está tendo. Nós vamos usar por analogia o artigo 40 da 6766. Porque o artigo 40 fala, se o loteador faltoso não custear, né, a regularização, a prefeitura pode fazer, e que se o loteador tiver condições, ele pode entrar com uma ação de regresso. E se não tiver, tudo bem. Ah, a Tice, uma prima minha lá de Ribeirão, entrou, uma amiga minha, uma prima, que linda! Legal. Ó, lembrando aqui que é o seguinte, existe a possibilidade também, como nós falamos aqui, né? Os moradores ali do núcleo podem pedir essa regularização, a prefeitura pode pedir essa regularização, existe também a possibilidade do loteador, se ele tiver com problema, inclusive se tiver já na via judicial, se tiver feito um TAC, é só lembrando que não significa, por exemplo, que o loteador vai fazer a REURB naquela área e ele vai se desvencilhar, entre aspas, das outras questões ambientais, tudo isso. Pode sim também ser feita lá a regularização, mas as questões penais e ambientais vão continuar. Mas existe, e é até muito bem vista, né? Eu acredito que isso deve ser levado lá no processo para, olha, nós estamos fazendo a REURB aqui, aí vê o caso de compensação, aí volta aonde a gente fala que tudo depende, e analisar aquele caso ali concreto, se é uma questão ambiental que pode haver uma compensação, se é uma questão penal, que aí não tem a gente nenhum tipo de procedimento, né? Exatamente, mas enfim, pode ser sim o loteador que tiver, inclusive, com uma via, já numa via judicial, a gente pode tentar aí uma questão de REURB também para facilitar, né? E regularizar isso. Então, olha só, Dora, a gente tá quase aí, parece que não, mas já tem uma hora, virou um bate-papo mesmo, né? Virou. E eu gosto de falar, é um assunto que eu amo, assim. Eu falo que eu me apaixonei pela REURB. Mas já vamos arrumar outros temas aí. Acaba estendendo muito, né? E acabamos entrando em temas polêmicos. E temas polêmicos é o que mais tem, né? Na REURB tem, né? Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição, doutor. Vai ter um seminário que eu estou fazendo conjunto com a CRF. Fala aí pra gente. Dia 3 e 4 de novembro. A Noreg, Mato Grosso do Sul, doutor Leandro, doutor Baltazar, quero agradecê-los pelo apoio da Noreg. O CREA também está nos apoiando a divulgar. Eu quero agradecer a Top X também, o Lares, e que mais que eu estou... Lembrando aí, doutora... Quem aceitou que vai vir participar, eu nem contei isso para os pessoais. Primeira mão, vocês vão saber. Sabe quem vai participar? Lamana Raiva. Olha só, o negócio então aí tá bacana. Hein, doutor?
Ele aceitou meu Aqui, convite fala aí pro hoje. pessoal aí que esse evento aí do Mato Grosso do Sul vai ser online também, não é? É, vai ter online também, pessoal. É, o Sakai me passou aí, falou que vai ser online. É interessante, um valor Ó, bem simbólico, só para que todos participem. É, nós, na verdade, é como que eu expliquei isso, eu, o Sakai, e, eu que estou organizando, né, o Henrico, e eu falei um dia, eu falei, a intenção não é ganhar dinheiro como hoje, com o seminário, mas e sim uhum, divulgar. Divulgar para que as pessoas tenham conhecimento, porque assim, como o exatamente. conhecimento liberta, ele vai Exatamente, facilitar sem o meu dúvida. trabalho, O momento que né? nós estamos passando, né, eu acho que a tendência realmente é aumentar essa questão de reúne, principalmente envolvendo a gente aqui, envolvendo nossos colegas advogados nisso, né? Porque o vetor disso, o propulsor disso é o advogado, de certa forma, para poder provocar isso, participar isso dentro das OABs aí, nas determinadas regiões que eles atuam, enfim. Então é importante isso aí. Quanto mais gente se envolver, e é como eu falei, se envolvendo da pessoa da maneira correta, fazendo da forma certa. Então, por isso é o motivo desses eventos, né, É. doutora? Ah, Nós é. participamos desse lá de Belo Horizonte. Eu vai falar alguma coisa aí? Te Não, cortei, desculpa. a Top X entrou aí, eu acabei de agradecê-los, né? Eles são meus parceiros, Legal, eles que fazem todos os trabalhos técnicos. Pessoal legal. capacitado, viu? É isso Eu aí. sou feliz com o trabalho deles. Muito É. bom. A gente falou que a gente não faz sozinho, né? E aproveitando aqui para falar que não fazemos sozinhos, quero agradecer o meu parceiro aí, o Márcio Marcos Sakai, que é Felipe. lá da Sagaz, aí do Mato Grosso do Sul, mas que eu trouxe ele aqui para Minas Gerais para comer pão de queijo, né? E a gente está fazendo alguns procedimentos aqui. Doutor, posso Meu fazer um parceiro lá, parêntese? Posso fazer um pode? parêntese? Isso que é legal. Parabéns para mim, para o senhor, para o Sakai, porque assim nós não somos Aham. concorrentes. Não, Nós somos não. colegas de Inclusive, trabalho. E é exatamente, isso, ó, eu vou. é isso que as pessoas têm que entender. Que nós somos colegas, não é porque nós não trabalhamos juntos que nós somos. Tem campo para o senhor, tem campo para mim, tem campo para todos. Isso Tem. que eu me apaixonei na REURB, que as pessoas que atuam são profissionais assim de alma, pessoas boas de alma. Eu falo, É. entendeu? Então, Não, parabéns, viu? quem faz REUB tem que gostar de pessoas, né? Tem. Porque vai ter trabalho, vai lidar com pessoas. Eu participei outro dia de uma audiência pública, né, de um núcleo que nós estamos regularizando, e assim, pessoas mesmo, né, que não entendem de nada, a gente tem que ter paciência para explicar, enfim, essas questões aí tem Olha que quem ser entrou, conversadas. o Balieiro. Aí, o Já mestre falamos entrou aí, bem ó, dele o também Valheiro. aqui. Ele Você vai já ouvir depois aí perdeu. que a gente falou bem, né? Doutor Fabrício, já falamos super bem do senhor. Entrou atrasado, Tá perdeu vendo aí? os elogios. Perdeu, vai ter que ouvir de novo, ó. Um abraço aí, doutor. Fabrício é uma grande figura, grande mestre aqui de Reúbe Minas. Mas então, olha só, finalizando De aqui, Penápolis, cartório de Penápolis. Ó, legal. Bruno. Parabéns, amigo. Falando aí o que a doutora falou, eu também me deixo aqui à disposição, né? Quem quiser conversar, quem tiver interesse de fazer algum tipo de parceria, como eu falei, a gente não faz sozinhos. Nós temos aqui algum tempo já que estamos atuando nisso, estamos cada dia que passa, né? Estudando mais, se aprofundando, porque a gente sabe que envolve muitas pessoas que vão ser beneficiadas. Tivemos um evento em Belo Horizonte, quem me acompanhou aqui sabe disso. Estou organizando logo agora, no próximo mês, acredito que ainda esse ano, um evento aqui na Zona da Mata, em Minas, provavelmente aqui em Juiz de Fora. No início do ano que vem, nós vamos ter um ali na região dos Lagos também. A gente vai. A ideia é levar, né, a nossa turma aí, né, doutor, os parceiros nossos aí, os colegas, para a gente falar de Reúbe por esse Brasil afora aí. E se Isso tiver algum mesmo. lugar aí que vocês queiram aí que levem o nosso evento aí, coloca aí nos comentários aí que a gente vai. É. Mais uma vez aí agradeço aí a figura de Sakai, meu parceiro aí da Sagaz, que está aqui comigo aqui em Minas. Meu parceiro aí, o Marcos Felipe, meu sócio aqui também, que a gente atua junto. Eu acho que é isso, doutora. Valeu muito a pena. Vamos combinar o próximo agora para a gente tocar uns pontos aí mais polêmicos, mas vamos falar de Reúbe, vamos em frente. E dia 16 agora vai ter um evento lá em Belo Horizonte, da OAB, da Comissão de Regularização Fundiária, dia 16 de novembro, nas minhas redes sociais. Aí vou passar os eventos. O da doutora aí é quando? Vai ser dia 3 e 4 de novembro e tá pelo Even. Eu posso até, entra lá no meu Insta,
tem o link que O link. Legal. vocês podem fazer. Eu acho interessante todos, assim, depois eu vou passar para o senhor o link, doutor Fernando. O senhor, Legal. eu vou honrar o senhor com uma inscrição do online, tá? Muito bom, muito bom. Acredito, Gostei. assim, Obrigado. o dar e o receber, ele faz parte do equilíbrio da vida. Sem dúvida. Né? E aí eu quero que cada vez mais o senhor se aprimore, e eu também, nas minhhas outras áreas, e assim vai. E É isso aí. assim, vai também patrocinar junto com o Lares, que é de você, que é do Márcio Sakai também. Então, assim, é um conjunto, né? Um conjunto de medidas profissionais, capacitados, que estamos juntos, tá? É isso aí, tá? E obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É sempre bom a gente falar aí. Muito bom a doutora trazer os conhecimentos. Depois, se a doutora quiser deixar nos comentários aqui, eu não sei se tem como, mas eu acho que dá para deixar o link também. Mas quem quiser pode ir lá no seu perfil também, se for o caso, e seguir a gente aí, que a gente vai falar de mais eventos aí. Vamos rodar por esses lugares aí, vamos falar de Reúve, né? Isso mesmo, doutor. Parabéns. Eu quero agradecer todas as pessoas que deixaram tempo aí para nos ouvir, viu? Eu fico muito, muito honrada mesmo. Muito honrada, Muito bom. Primeira vez. Não, foi bacana. Teve um pico aqui bem grande aí de pessoas assistindo e tal, e eu vou deixar gravado aqui também, para o pessoal que quiser voltar em alguma coisa aí. E já ficamos combinados, então vamos marcar uma próxima aí. Vamos ver se a gente arruma uma agenda aí para a gente marcar em breve. Tá bom, doutora? Isso mesmo, tá? Gente, brigadão pela oportunidade e sucesso para todos nós, tá? Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém. Fiquem com Deus. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.